vamos lá, retornando. Depois desse período que eles saíram do Egito, eles ficaram vagando durante 40 anos ali pelo deserto, até retornar para onde? Canaã, para a Palestina. Aí já tinha esse nome, Palestina. Porque quando os hebreus retornaram, saíram do Egito e chegaram novamente lá em Canaã, essa terra estava habitada por um povo chamado Filisteu. E aí essa palavra Palestina em grego significa terra dos filisteus. Tá bom? Lembra lá? Eles eram organizados em tribos, novamente eles voltam para aquela organização em tribos, e cada tribo vai ter um juiz, onde em determinado momento esse juiz se une, né, tem uma liderança, principalmente em momento de guerra e conquistas de território. Então, existiram vários juízes. Eu botei aqui como exemplo dois principais, dois conhecidos. Um é Sansão, tá? Sansão da tribo de Dan, e Sansão tem aquele relato, né, que ele tinha, né, a força no cabelo, e aí é mandada uma mulher inimiga, né, para minar né, tentar seduzir Sansão, Dalila, né, lembra lá da história de Sansão e Dalila, e ela descobre que a força de Sansão está no cabelo, e aí, ó, se eu fosse depender disso, né, de ter força igual Sansão, coitado de mim, acho que minha força está interna, ó, no cérebro. Então Sansão, Dalila corta o cabelo, né, de Sansão. Então essa história aí conhecida. Ele era um dos juízes. Um outro juiz muito famoso, e é o último desse período dos juízes, o profeta Samuel. O profeta Samuel era um juiz. Tá? Só lembrando um pouquinho lá do patriarca de novo, que faltou uma coisa importantíssima. Javé, ele vai entregar nesse período do deserto, antes de chegar lá novamente a Palestina, a Canaã, para Moisés, lá as tábuas dos 10 mandamentos. Então seria muito interessante, né, falar aqui para vocês, alunos, né, de um modo geral, vai lá, busca na Bíblia a parte dos 10 mandamentos. Extremamente interessante. Seguindo aquilo, gente, não tem briga em lugar nenhum, não tem briga em nação, em cidade, só seguir os 10 mandamentos. Todo mundo, independente de religião, não estou falando de religião não, só seguir o que está ali, todo mundo tem uma vida de paz. Então, Samuel, ele vai ser o último dos juízes, né? Ele é um profeta, e aí ele observou, né, que havia necessidade de unificar essas tribos. Então esse período de unificação, que essas tribos ficaram unidas sob um controle, é a monarquia, né? Monarquia, governo de um. Então Samuel, ele vai ungir, né? Ele era um profeta de Deus, ele vai ungir o primeiro rei, Saul. Então Saul, ele vai governar por mais de 40 anos, só que ele vai perder essa bênção de Deus. E ele vai ser sucedido pelo seu genro, um cara chamado Davi. Davi é o cara que vai ter, né, ele jovem, né, ele vai derrotar o principal guerreiro dos filisteus, um gigante, no relato bíblico, chamado Golias. Então ele usa uma funda, né, que é um pedaço de couro, onde coloca uma pedra, roda, joga aquela pedra, acertou a cabeça de Golias, e com um único golpe matou Golias, o principal guerreiro filisteu. Então, Davi, ele recebe, né, a coroa, ele vai ser um novo rei hebreu. Ele vai ser sucedido pelo seu filho, Salomão, e esse vai ser o rei conhecido pela sua sabedoria. Tá? Durante o reinado de Salomão, foi construído o templo em Jerusalém. Então, o templo em Jerusalém, ele vai ser para... Qual era a função do templo? O templo era a casa de Javé. Nesse templo, eu deixei lá guardado o principal objeto da religião hebraica, que era a Arca da Aliança, que continha, que estava lá dentro dessa arca, as tábuas de pedra, né, com os 10 mandamentos. Então, era o local mais sagrado da religião dos hebreus, tá? Então Salomão manda construir um templo gigantesco, luxuoso. Só que para construir um templo, o que é que eu preciso? Muita grana, eu preciso de dinheiro. Então ele vai ter esse dinheiro da onde? Cobrança de impostos. E aí o povo, né,
estava sendo ali oprimido, com muita cobrança de impostos para construir o templo. Só que Salomão era sábio, e o povo concordava com aquilo. Ah, ele é sábio, está cobrando, a gente está sofrendo, mas é um governante sábio. Olha o que ele está fazendo por nós. Então assim, eu sei que eu estou sofrendo, mas em prol de alguma coisa boa. Salomão, quando morre, ele deixa seu filho Roboão, só que Roboão não tem a mesma habilidade, nem a sabedoria. Então o que vai acontecer? O povo estava oprimido, só que ele mantém ainda a alta cobrança de impostos. O que vai acontecer com o povo? Vai começar a brigar. Dessa briga, o reino ele vai se dividir em dois. Então, ao norte eu tenho o reino de Israel, com a capital em Samaria. Lembra lá do relato de Jesus, do bom samaritano? Depois vocês pesquisam. E temos ao sul o reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Então, o reino dividido, tudo que se divide enfraquece, gente. Dividir um povo, enfraqueceu o povo. É bom a gente pensar no nosso dia a dia, né? Nosso povo, se estivesse mais unido, estaríamos mais fortes para enfrentar qualquer tipo de problema. Então, o reino de Israel logo desaparece em 700 a.C. Em 587, o reino de Judá vai ser invadido pelo Império de Babilônia, governado pelo Nabucodonosor II, e eles são levados novamente em cativeiro, né? O reino de Judá ele é levado em cativeiro para Babilônia. Isso se chama Primeira Diáspora. Não esqueçam desse nome. Primeira Diáspora. O que é? Dispersão. É a primeira diáspora, dispersão. Foram espalhados, só que eles foram levados para a Babilônia. Tá? 70 anos depois eles conseguem retornar, quando o Império de Babilônia cai, nós já vimos isso lá na aula passada. Eles conseguem retornar e aí eles vão se fixar na região do sul, no antigo reino de Judá. Então, a partir daí, o povo hebreu ele vai começar a ser conhecido como povo judeu. Ah, professor, então os judeus que a gente vê aí hoje, os judeus do relato de Jesus Cristo, são os hebreus? Isso. Por que eles receberam esse nome? Porque eles se fixaram na região ao sul que se chamava Judéia. Então, a partir daí, eles começaram a ser chamados de judeus. Tá bom? No ano de 70, já na nossa era, 70 depois de Cristo, os romanos dominavam aquela região e no ano de 70 houve uma rebelião dos judeus contra o domínio dos romanos. E o que os romanos então fizeram para castigar? Destruíram todo o templo de Jerusalém. Destruíram. Não ficou pedra sobre pedra. Sobrou apenas um único muro, que é hoje conhecido como o Muro das Lamentações, o local sagrado da religião judaica. Então, a partir do ano de 70, a segunda diáspora. Só que eles não foram levados em cativeiro, né, escravos para Roma, não. Foram espalhados por todo o mundo. Uma grande quantidade desses judeus pegaram ali o mar Mediterrâneo e foram parar na Península Ibérica, ali onde hoje é Portugal e Espanha. E dali eles foram se espalhando pela Europa, até que depois da Segunda Guerra Mundial, né, vocês vão ver lá no 9º ano, se Deus quiser, um holocausto, né, onde Hitler, né, matou milhares e milhares de judeus, eles conseguem novamente retornar para a Palestina e fundam o chamado Estado de Israel. Tá bom? Então a gente fica por aqui sobre o povo hebreu. Vamos ver agora os fenícios. O que eles têm de bom para a gente?